Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre desmistificar os gráficos financeiros. A gente vai aprender a ler esses gráficos não como um monte de rabiscos aleatórios, mas sim como uma linguagem de verdade, sabe? Com o seu próprio alfabeto, gramática e o mais legal, histórias para contar. Então, vamos começar a decifrar essa linguagem juntos. Olhando assim de primeira, um gráfico como este pode parecer uma confusão, né? Um verdadeiro quebra-cabeça. Mas, e se por trás de cada movimento desses existisse uma lógica, uma narrativa? A promessa é a seguinte: no final desta nossa análise, a gente vai ter as ferramentas certas para entender direitinho o que ele está comunicando. Bom, tudo começa com uma ideia fundamental lá da teoria de Dow: o mercado não anda em linha reta. De jeito nenhum. Ele se move em ondas, num padrão de zigue-zague. E é esse movimento que forma as letras do nosso alfabeto, os topos e os fundos. E com essas letras, são os topos e fundos, o mercado começa a construir frases. E olha só, existem basicamente três tipos de frases que a gente precisa dominar: a tendência de alta, a de baixa e o movimento lateral. Cada uma conta uma história bem diferente sobre a briga entre compradores e vendedores. E aqui está a gramática visual. É mais simples do que parece. Numa tendência de alta, o famoso bull market, o que a gente vê? Topos e fundos subindo um depois do outro. Isso grita que os compradores estão no controle. Já na tendência de baixa, o bear market, a estrutura vira de cabeça para baixo. Topos e fundos descendentes, mostrando que os vendedores é que estão mandando no jogo. Essa é a estrutura mais básica e talvez a mais poderosa que um gráfico pode nos mostrar. Mas e quando o mercado não está nem subindo nem descendo? Quando ele parece que está andando de lado? Pois é, esse movimento lateral, que a gente chama de consolidação, não é uma pausa qualquer. É um período cheio, mas cheio de significado oculto. O jeito mais fácil de imaginar uma consolidação é pensar numa caixa. O preço bate lá em cima, no teto, que é a resistência, e cai. Depois ele bate lá embaixo, no piso, o suporte, e sobe de novo. É um equilíbrio temporário, onde nem os compradores nem os vendedores estão com força para definir uma nova tendência. E essa ideia nos leva direto para a perspectiva de Richard Wyckoff, um dos pioneiros da análise técnica. Para ele, essa caixa não era um tempo de indecisão, não. Era uma fase de preparação, uma fase estratégica dos grandes investidores. O Wyckoff percebeu que essa fase tinha dois propósitos principais. Se ela acontece depois de uma queda, o nome é acumulação. Os institucionais estão comprando, quietinhos. Agora, se ela vem depois de uma alta, é distribuição. Eles estão vendendo suas posições, passando para o varejo. É uma verdadeira batalha estratégica acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. E aqui a gente vê uma das armadilhas mais clássicas dessa fase, o spring. Durante uma acumulação, o preço dá aquela escapada para baixo do suporte, fazendo todo mundo achar que a queda vai continuar. Isso serve para quê? Para limpar os stops e testar se ainda tem muita gente querendo vender. Quando o preço volta rápido para dentro da caixa, é um sinal poderoso de que o foguete da alta está prestes a decolar. Certo. Se o preço nos diz o que está acontecendo, o volume nos conta como. O volume é o tom de voz do mercado. Ele revela a convicção, a emoção, a força que existe por trás de cada movimento de preço. Numa tendência saudável, a regra é bem clara. O volume tem que aumentar quando o preço vai na direção da tendência e diminuir nas correções. Pensa num carro, ele acelera na subida e tira o pé na descidinha. É a mesma lógica. Isso mostra que o movimento principal tem combustível para continuar. Olha só esse exemplo, é perfeito! O preço rompe uma resistência e, bum! Um pico de volume confirmando o interesse dos compradores. Mas, quando ele faz uma pequena correção, o volume some, seca. O que isso nos diz? Que os vendedores não estão nem um pouco interessados. A chance da tendência continuar é altíssima. E aqui tem um ponto crucial. Uma tendência de alta não acaba só porque o preço parou de subir, viu? Ela termina oficialmente quando a sua estrutura é violada. Ou seja, quando o preço falha em fazer um novo topo e, o mais importante, perde o fundo anterior. É como se a gramática da tendência tivesse sido quebrada. Ok, se o Dow nos deu o alfabeto e a gramática básica, foi Ralph Nelson Elliott que nos deu a estrutura completa da história. Ele descobriu que a psicologia das massas, a psicologia do mercado, se move num ciclo bem ritmado e repetitivo, um ciclo de 8 ondas. E esse é o padrão básico: 5 ondas de impulso na direção da tendência principal, seguidas por 3 ondas de correção. E o mais interessante é que cada onda tem a sua própria personalidade. A onda 3, por exemplo, é a explosão de confiança. A onda 5 é aquele último suspiro de otimismo.
E a correção A, B, C vem como um choque de realidade, para zerar as expectativas. Mas claro, não é só sair contando as ondas de qualquer jeito. O Elliott deixou 3 regras que são, assim, sagradas, não podem ser quebradas. Regra 1. A onda 2 nunca, jamais, pode voltar mais que 100% da onda 1. 2. A onda 3 não pode ser a menor das ondas de impulso. E 3. A onda 4 nem sonha em invadir o território de preço da onda 1. Essas regras dão uma baita estrutura objetiva para nossa análise. Então, até agora, a gente aprendeu as peças do quebra-cabeça separadas, as letras de Dow, a estratégia de Wyckoff e a narrativa de Elliott. O passo final, claro, é ver como tudo isso se encaixa para formar uma visão completa. Como essas ferramentas se combinam para a gente conseguir ler a história completa do mercado? A resposta está numa ideia muito poderosa: fractais. A mesma estrutura de 8 ondas que descreve um ciclo de décadas também pode ser encontrada num gráfico de 1 hora ou até num de 1 minuto. O que isso significa? Que uma vez que se aprende a linguagem, é possível lê-la em qualquer escala de tempo. A história é sempre a mesma, o que muda é só o tempo que ela leva para acontecer. E assim, a gente volta para o começo. O que antes era só ruído, agora é uma linguagem. Gráficos não são mais quebra-cabeças caóticos, mas sim narrativas sobre esperança, medo, estratégia. A verdadeira pergunta agora é: com esse conhecimento em mãos, que histórias vão se tornar legíveis nos gráficos a partir de hoje?